Tem do lado venezuelano o bloqueio determinado pelo presidente Nicolás Maduro há mais de 2 meses. Do lado brasileiro, soldados do Exército colocaram cercas em toda a área que divide os dois países para impedir a passagem de carros estrangeiros. Mesmo assim, muitos venezuelanos cruzam a fronteira a pé, em trilhas clandestinas, para tentar encontrar alimentos e remédios. Em Pacaraima, o comércio foi o termômetro da tensão vivida pelos venezuelanos que estão na fronteira. Se antes as ruas andavam vazias, hoje elas ficaram lotadas de venezuelanos que vieram às compras. Muitos querem estocar comida para os próximos dias, porque temem que os conflitos em Caracas provoquem desdobramentos na fronteira, com uma fiscalização da Guarda Bolivariana mais rigorosa. O Fran, que trabalha como carregador, diz que ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente na Venezuela. Com os R$ 100 que tinha, a dona de casa Luz comprou ovos, leite, açúcar e outros itens. Inflação Ela 1.000% ao ano. Que dos absurdo, cara. Em outras cidades, das Lá na pessoas Venezuela. que ela não tem como ajudar. Muito familiar. 1.000% ao ano, pelo amor de Hoje, Deus. deputados federais que integram uma comissão especial da Câmara de Deputados estiveram em Pacaraima para avaliar os impactos da imigração venezuelana em Roraima e prometeram pedir ao governo federal mais ações. Para lidar com o êxodo de venezuelanos, o governo brasileiro liberou quase 224 milhões de reais destinados à assistência emergencial e acolhimento humanitário desses imigrantes. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, passou a manhã inteira com o presidente Jair Bolsonaro. Recebiam informes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. O ministro das Relações Exteriores deu o tom de cautela. Precisamos ver a dimensão disso e o Brasil, evidentemente, desde o começo, apoia o processo de transição democrática e espera que os militares venezuelanos sejam parte desse processo de transição democrática. No início da tarde, o porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio do Rego Barros, disse em nota que o Brasil acompanha com grande atenção a situação na Venezuela e reafirma o irrestrito apoio ao seu povo que luta bravamente por democracia. Afirmou ainda: exortamos todos os países identificados com os ideais de liberdade para que se coloquem ao lado do presidente encarregado Juan Guaidó na busca de uma solução que ponha fim na ditadura de Maduro, bem como restabeleça a normalidade institucional na Venezuela. O ministro Augusto Heleno chegou a dizer que o movimento de mais cedo na Venezuela deu um rastro de esperança, mas depois declarou que não ficou evidenciado que o governo de Nicolás Maduro perdeu. Ele está evidentemente mais enfraquecido do ponto de vista de apoio popular. Desejo dos Estados Unidos isso, né? De apoio e de tropa, de apoio militar. O cara foi eleito conforme a Constituição, gente. Que O absurdo. vice-presidente avaliou que Juan Guaidó partiu para o tudo ou nada e que a situação na Venezuela chegou num ponto sem retorno. É isso que os Estados Unidos querem, né? E o Leopoldo Lopes, eles foram para uma situação já que não tem mais volta, não há mais recuo. Né? Depois disso aí, eles vão ser presos. Caraca, até sonhei que o Brasil entrava em guerra com a Venezuela. Em edição extra do Diário Olha Oficial, só. uma medida provisória abrindo crédito suplementar para o Ministério da Defesa. Quase Absurdo. 224 milhões de reais destinados à assistência emergencial e acolhimento humanitário de pessoas vindas da Venezuela. O Brasil tem fronteiras abertas, portas A abertas. Embaixada Brasileira em Caracas Vamos ver se vão cuidar mesmo. recebendo pedidos de asilo. Uma informação que eu tive há pouco, carece de confirmação, que um grupo de uns 30 militares venezuelanos estariam na nossa embaixada para pedir asilo. O porta-voz confirmou que o governo brasileiro aceitou 25 pedidos de asilo. São 25 militares com as patentes entre tenente e soldado. Então não existem militares de alta patente neste primeiro grupo que solicitou esse Esses asilo. militares são de Guaidó ou são do Maduro? Isso que a gente tem que ver. Que qualquer hipótese será decidida exclusivamente pelo presidente da República, ouvindo o Conselho de Defesa Há Nacional. interesse dos americanos do Jean Guaidó lá, hein? Com outras nações, na busca da melhor solução que restabeleça a democracia no país vizinho.
Pouco depois, o presidente da Câmara citou artigos da Constituição e disse que ela precisa ser respeitada. Rodrigo Maia afirmou que a Constituição determina que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar uma declaração de guerra pelo presidente da República. O chamado Grupo de Lima defendeu uma transição democrática de poder na Venezuela e se recusou a chamar o que aconteceu hoje no país de tentativa de golpe de Estado. Vamos ao vivo a Brasília. Quem tem mais informações é o repórter Júlio Mosquera. Oi, Júlio, boa noite. Boa noite, Doni, Renata e a todos que nos assistem. Os 11 integrantes do Grupo de Lima, incluindo Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Canadá, fizeram uma reunião de emergência por videoconferência e em seguida divulgaram uma nota com 7 pontos. Entre eles, o Grupo de Lima declara apoio ao que chama de processo constitucional e popular empreendido pelo povo venezuelano sob a liderança de Juan Guaidó para recuperar a democracia na Venezuela. O Grupo de Lima exige o pleno respeito à vida, à integridade e à liberdade de todos os venezuelanos, e em particular de todos os membros da Assembleia e líderes de forças políticas democráticas. E faz também um apelo para que as Forças Armadas da Venezuela passem a apoiar Juan Guaidó. Também exige que todos os presos políticos sejam liberados. Isso é um absurdo, agora, cara. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, informou que o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com Juan Guaidó. Isso é interesse dos Estados Unidos. O Maduro foi eleito democraticamente. O porta-voz disse também que é praticamente nula, próxima de zero, a possibilidade de o governo liberar o território brasileiro para a movimentação de tropas das Forças Armadas Americanas. Doni, Renata. Vamos esperar isso aí. De Brasília, obrigado pelas informações. Vamos ver isso aí direitinho. E ainda nessa edição a gente volta com outros detalhes sobre a crise na Venezuela. A morte da cantora e compositora Deus Beth abençoe Carvalho, os 72 venezuelanos, anos, um dos cara. maiores nomes do samba. E veja a seguir, o Ministério da Educação anuncia o corte de verbas de universidades federais. Nessas horas mesmo, só Deus para ajudar esse povo, né? Porque é do interesse dos Estados Unidos que o Guaidó seja o presidente lá por algum motivo deles aí. Imagina-se que é acordos comerciais, petróleo, toda essa parafernália. E o que você vê é o Brasil apoiando, né, essas guerras ali, pedindo o apoio do exército venezuelano para João Guaidó, só que o exército é louco, né? Porque o próprio povo sabe que o Maduro foi eleito conforme a Constituição. Se teve treta ou não teve treta, foi eleito conforme a Constituição. Então, o Brasil não pode se meter nesse tipo de coisa. O Brasil tem política de portas abertas para receber os imigrantes. Isso daí, se vocês não querem receber, no caso ali estão recebendo, mas se não quisessem receber, teria que mudar essa política, né? Mas o Brasil, a fronteira é aberta. Mas já estão fechando ali algumas coisas ali e não permitindo que os venezuelanos passem para cá. Ou seja, tem que rever isso aí. Quem entende desses assuntos tem que dizer. O Brasil não tem a política de portas abertas para imigrantes? Por que estão neutralizando, colocando barreira para que eles não venham para cá? É isso que a gente tem que entender. Não que eu seja a favor de que venha ou que não venha. A discussão aqui não é essa. Porque tem gente que fala assim, vai vir para cá, já está um número grande de desempregado. Realmente o Brasil está enfrentando uma dificuldade, né? E a culpa dessa dificuldade é da corrupção. Se a gente não colocar ordem nesse país, se o povo não assumir sua voz e colocar ordem nesse país, vai piorar, entendeu? Vai piorar a ponto de a gente nem conseguir receber ninguém, nem imigrante, nem ninguém, né? A inflação na Venezuela, 1 milhão% ao ano. Eles estão passando fome, comendo comida do lixo, gente. Então isso também é de se imaginar. Aqui no Brasil, as pessoas passam necessidade, mas não chegou a esse ponto, né? Ainda tem chance de se ajudar, de se colaborar. Imagina se fosse o Brasil precisando de atravessar a fronteira para a Venezuela. Agora, quanto aos soldados que pediram asilo no Brasil,
quem são esses soldados? Você acha que o soldado lá do Maduro vai pedir asilo no Brasil? Eu acho meio estranho. Eu acho que esses soldados, por serem recebidos, foram soldados do Jean Guaidó, sei lá o nome desse cara aí. Eu acredito nisso, não tenho certeza, mas foram acolhidos aqui, talvez porque o Jair Bolsonaro apoia esse João Guaidó. O Trump já falou que se acontecer alguma coisa com o João Guaidó, ele ia se envolver, né? Aí agora é aquela questão, com esse entreguismo de Bolsonaro aos Estados Unidos, mostra que o Brasil pode sim haver uma possibilidade de permitir que os Estados Unidos atravesse aqui pelo Brasil, né, para poder invadir ali a Venezuela. Eu não sei como é que vai ser isso, porque da última vez que teve as tretas lá, o Trump passou a perna no Bolsonaro e fechou o negócio com a China, né? Então pode ser que essa pernada tenha alternado alguma coisa aí. Então, galera, coloque aí sua opinião. Eu sei que de repente o YouTube vai bloquear isso aqui, porque essa é uma matéria da Globo. Mas enquanto isso, vamos opinar aí, porque eu quero estudar essa história, eu quero entender. A gente precisa entender o que está acontecendo no mundo. Isso é bom a gente aprender para que a gente ao enfrentar os problemas, não aconteça conosco o mesmo que acontece lá. E também a gente se compadecer do sofrimento e orar por essas pessoas, tá? Devemos estar preocupado com a situação do universo, a situação da humanidade, né? Principalmente quando ela está bem mais próxima da gente, porque tem notícias aí que acontecem pelo mundo que a gente nem fica sabendo, né? Então a gente aprender com essa, eu acho que todo mundo tem que ter essa sensibilidade para se tornar uma pessoa melhor na vida, para ser uma pessoa melhor, ter essa sensibilidade, né? De compreender a dificuldade que eles estão passando, e no futuro possa ser que nós também tenhamos que atravessar essas dificuldades. Eu cheguei a sonhar que estava aqui em Santa Cruz, perto do quartel que tem aqui, ali onde é o Pedro II, estava naquela reta que vai para o Extra, e a Venezuela invadiu o Brasil, e o ônibus que eu estava era metralhado, e eu tentava sair do ônibus, fugia pela rua, e agora eu tendo a notícia aqui, eu vi uma rua que parecia exatamente a rua que eu sonhei, só que era aqui em Santa Cruz, né? E eu não sei se eu relatei isso na pregação, eu fiquei meio envergonhado de sonho, apenas sonho, né? E isso foi 2 dias atrás, e sonhei outra vez com guerra, talvez porque eu jogo muito jogo de guerra, assim, mas eu tinha certeza nítida no sonho de que era a Venezuela que estava invadindo o Brasil. Eu via os soldados da Venezuela atirando no ônibus e os soldados brasileiros recuando tanques, fugindo, né? E foi um sonho que eu nunca tive, sonho tão real assim, referente a essa situação, e eu nem estava ligado em questão de Venezuela, nem nada. E agora me chamou a atenção isso. Não estou relatando isso para aparecer, como algumas pessoas fazem, não. Eu relato a sinceridade, Deus conhece a sinceridade do meu coração. E talvez, né, possa ser alguma coisa reveladora. E vamos esperar para ver o que vai acontecer disso aí. Estamos vivendo a história, gente. Não estão mais em livros, agora estamos vivendo a história.